Na 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 é suficiente. Ok. Acho que é suficiente. É que eu estava com a pedalada para continuar. Eu sei. Durante o programa todo. Eu tenho sempre o mesmo problema. Eu quero sempre começar com um jinglezinho de uma música, mas depois só quero continuar, não quero. Yeah. Nunca sei quando é que é de parar. Depois só queres procrastinar. Pois, Não. mas... Temos coisas para fazer. Temos coisas para fazer, temos coisas para falar e portanto vamos já diretamente para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? Para sempre. Olha, vimos bué coisas, por acaso. Vimos montes de coisas esta semana. Vimos muitas coisas. Vimos o primeiro episódio de Legion, que é Oh My God, Amazing, da terceira temporada. É espetacular. Uhul! Que início de temporada tão forte. Amazing. Muito, muito bom. Estou tão feliz. É ainda mais fritaria? Não sei. Eu já não sei qual é o nível de fritaria. É a maior fritaria. Eu acho que Legion neste momento já está na sua própria categoria De fritaria. de fritaria. Acho que não há muitas ou nenhuma série que consiga ser tão estranha como Legion. E criativa e art house e fantástica. E portanto é difícil dizer onde é que está a Legion. Sim. Onde é que está o nível de fritaria, mas é um 11. Completamente. É um 11. É a fritaria elevada a 11. Mas não vamos falar muito sobre Legion, porque eventualmente devemos fazer um programa todo sobre Legion. É porque verdade. a temporada, a série acaba este ano, sim. Este ano. Acaba daqui a 1 ou 2 meses, com esta terceira temporada. Portanto, mais Legion mais para a frente. Estou sentida. Anyway. Que mais é que tu viste? Olha, vimos o Toy Story 4! Oh meu Deus, o Toy Story 4! Levámos o nosso sobrinho! Foi tão giro. Porque o nosso sobrinho tem 4 anos. E foi muito engraçado ver o filme com um puto pequenino. Porque ele estava tão entusiasmado pelo filme. E ele eu sinto que ele se divertiu imenso a ver o filme. Ele adorou a série. Ele estava tão vidrado na história. Sim. E sobretudo quando apareciam os personagens que ele reconhecia. Buzz Lightyear! Foi tão giro. Foi tão cute. Mas o filme é tão cute. É tão bonito. É o quarto filme. É o quarto filme do Toy Story. Nós tivemos a ver, o primeiro filme é de 95. Exatamente. O primeiro filme tem 24 anos. Oh my God. Crazy. Mas é uma história muito bonita. É assim. Acho que... Lá está. Quantas histórias é que consegues fazer com brinquedos que ganham vida? Aparentemente muitas. Mas a história tem um princípio, meio e fim muito sólidos e apela muito à emoção. Eu senti coisas parecidas ao que senti ao ver o terceiro filme. Mas qual é que achas que é melhor? Eu acho que o terceiro ainda é melhor. Ok. Eu concordo. Eu também acho que o terceiro tem uma narrativa mais empolgante. E de certa maneira, o terceiro e o quarto são bastante comparáveis em termos de ritmo e da própria narrativa, não é? Sim. E há muitos elementos semelhantes. Eu diria, o terceiro foi tipo a surpresa. Sim. Percebes? Porque o primeiro tinha sido fantástico, mas o terceiro foi tipo, wow! Afinal, Toy Story consegue fazer uma história quase só para adultos. Exato. Com um tema muito pesado. Sim. E nós já sabíamos... momentos muito dramáticos. Muito dramáticos. E nós já sabíamos que Toy Story era capaz disso, mas o terceiro foi quando nos surpreendeu a sério. Exato. E o quarto foi mais ou menos o que eu senti com o terceiro, se isso faz sentido. Estou a perceber. Portanto, já não foi surpresa que eles... Pronto. Que eles conseguem. Que esta equipa, não que seja a mesma equipa, mas conseguem atingir este tipo de emoções do espectador. Lá está, novamente, sendo um filme sobre bonecos que ganham vida. Mas apesar disso, xiça que este quarto filme é pesado. É
tão pesado. As questões existenciais que eles obrigam as personagens a resolverem. As crises emocionais que eles dão a estas personagens são muito densas, são muito pesadas. Coisas como quebras de relação e o que é que significa procurar o amor. E crises existenciais. Exato, o que é que significa estar vivo. Sim, quase crises de meia-idade. Exatamente. O equivalente sim. para um brinquedo. Portanto, tem temas muito, muito interessantes e muito bem explorados. E tem uma personagem que é uma Polly Pocket. Oh my god. Amazing. Tão cute e tão... Oh meu Deus, isto é para mim. Sim. Porque eu acho que os miúdos hoje em dia já não brincam com Polly Pockets, ou brincam? Eu acho que não, acho que já não existe esse equivalente. É um choking hazard, não é? Sim. Os miúdos podem se engasgar com isso. Se calhar agora já não é permitido. Acho que eu lembro-me de ouvir qualquer coisa sobre isso. Não sei especificamente, mas não me surpreendia. E é com esses momentos que eu sinto que estou velho, porque já dou por mim a pensar, mas na minha altura nós podíamos engasgar com os brinquedos à vontade e não morreu ninguém. Provavelmente morreram mesmo pessoas, por isso é que eles decidiram mudar. Mas eu já estou naquela fase em que não, os putos deviam era poder engasgarem-se as vezes todas que quiserem. Mas sim, deu-me aqui uma cançãozinha para o coração. Foi bom sentires que eras o público-alvo de um filme. Para crianças. Para crianças. Fez-me sentir nova. É bom. Thank you. Portanto, sim, o Toy Story é muito giro. Vale muito, muito a pena ver. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o filme que vai ganhar mais dinheiro este verão inteiro. Sim. Possivelmente, certo? Certo. Já teve um fim de semana de abertura fortíssimo. E o nosso cinema estava com sessões de meia hora, literalmente. Verdade. É um filme para toda a gente. E a nossa sala estava quase cheia. Pois estava. Depois disso, também vimos 2 filmes que já andávamos para ver há algum tempo. Sim. Aliás, não. Vimos o Captive State. Sim. Eu devo dizer que não vi nada. Não viste? É assim, sabes aqueles filmes, e eu estou sempre a dizer isto aqui no programa, que eu adormeço a ver os filmes. E normalmente costuma acontecer quando são aqueles que eu não gosto. Eu neste filme tomei uma decisão executiva. Não, eu vou, mas é dormir. Não foi adormecer, eu decidi mesmo. Não, eu acho que vou fazer uma soneca agora. Tínhamos pessoas aqui em casa e tudo, e eu vou dormir. Lembras-te de alguma coisa do filme? Eu lembro-me da primeira cena. Ok. Que era o design dos aliens parecia muito interessante. Ok. Mas... Para além disso... e lembro-me de qualquer coisa que eles tinham assim uma veiazinha. Sim. Que os controlava. É verdade. Uma veiazinha que era o alien. Era um alien, sim. E pronto, é tudo o que sei. Ok. Pronto, o Captive State já é deste ano, estreou em fevereiro, se não me engano. Tem o John Goodman e é realizado pelo Rupert Wyatt. Este nome é-me familiar, mas não me lembro bem de onde. Ele realizou o Planet of the Apes. Ok. Exatamente. Está bem. O Captive State é um filme sobre os alienígenas chegarem à Terra e tomarem conta do planeta e são maus. Por causa disso. E é isso o filme. Há uma resistência que está a lutar contra o controle dos alienígenas. Mas como tu disseste, nós tínhamos aqui amigos, um deles disse-nos, e eu acho que é a melhor descrição possível para o filme, o filme nunca passa do primeiro ato. Está sempre só em exposição lenta o filme inteiro, mesmo as cenas de ação, mesmo as complicações do segundo ato são-nos apresentadas com uma indiferença brutal. Foi o Daniel. Sim, foi o Daniel. Daniel, vocês conhecem o Daniel. Vocês conhecem o Daniel. O filme é tão neutro, é tão monocórdico. Monocórdico, ok. Deu ares a isso, de facto. Tem ideias engraçadas, tem tons e momentos muito reminiscentes, por exemplo, do 1984.
E nessa representação de um governo opressivo e de uma polícia violenta e repressiva, o filme é giro, tem representações que eu achei assustadoras, mas é um filme absolutamente esquecível. É cinzento, as personagens são desinteressantes, nem o John Goodman consegue safar aquilo. Yeah. E a Vera Farmiga, não é? A Vera Farmiga, é verdade, também faz um papel bué inútil. Eu acho que também vi esse miúdo, o Ashton Sanders, algures. Ele é o ator, a personagem principal. Ele entra no Moonlight. Ok. Ok. Bem me parecia que eu já tinha visto. Pronto. Que passo atrás na carreira. Yeah. Coitado. Eu se calhar mas vão sempre haver este tipo de filmes, não é? Não. Na carreira de qualquer ator. Claro, claro. We're good. We're good. Finalmente temos que falar de Brightburn. Pois é, tu o já Brightburn. tinhas visto? É verdade. Sim, eu já tinha feito uma crítica. Eu vi uma antestreia. Sim. Não, vi no cinema, mas vi em Portugal. Yeah. Eu vi este fim de semana passado. E honestamente devo dizer que não me impressionou nada. Ok. Maioritariamente porque eu senti, e eu sabia isto antes de ir para o filme, e foi o que me apelou no filme, que era basicamente uma história do super-homem, mas em formato de terror. Exato. E isso apelou-me imenso. Pensei, o que é que isto vai despolutar? Do que é que isto vai falar? E eu senti que acabou por só ser literalmente isso. Mais nada. Sim, eu concordo. Essa é uma descrição muito, muito precisa do filme. E eu sinto que precisava de mais. Ok. Porque eu confesso, não sou fã de terror. Terror clássico, terror no geral, não me apela. E pronto, um filme sendo só isso... Mas é que com uma história do super-homem... I don't know. Não é só um filme de terror, porque é um filme de terror com o super-homem. Sim, mas eu precisava um bocado mais de narrativa, não só de jumpscares, porque eu sinto que foi o filme todo só de jumpscares. Aí eu discordo. Não acho que o filme seja só jumpscares. Acho que eles conseguem construir tensão e creepiness muito bem em vários momentos do filme. Sim, ok. Aliás, que eu me lembre, nem tens assim muitos jumpscares. Mas concordo contigo que, em termos de terror, de filme de terror, é a coisa mais vista de sempre. Se não fosse pela ideia do super-homem no meio desta história, o Brightburn era um filme de terror de série B. Sim, e completamente formulaico. Sim, absolutamente. A única coisa é que no meio dessas engrenagens muito bem oleadas de uma história de terror clássica, tens o elemento do super-homem. Não sei, eu estava à espera de mais. Estava à espera de mais. Eu, por todas as razões e mais algumas, estava à espera de algo mais consistente. Ok. Digamos. Mais substancial. Ok. Sim, isso eu consigo ver. Eu consigo ver o filme é aquilo que pretende ser. Não vai mais além. Mas não vai 1 centímetro mais além dessa execução da ideia. Foi um bocadinho template demais. Talvez. Filme de terror, super-homem. Super-homem. Pronto. Filme de terror com o super-homem. Ponto final. Acabou. É literalmente só isso. É isso? Eu acho que a ideia é muito gira. Sim, eu também. Mas, como eu disse na crítica, não sei se isto é um daqueles filmes onde eu gosto mais da ideia do filme do que do filme propriamente dito. Sim, eu senti isso. Yeah. E pronto. Acabou o segmento. Por falar em filmes de terror assustadores com creepy crawlers. Não sei, não faço ideia. Não sei fazer esse segmento.
O segue é uma arte difícil de... E tu tens andado bem. Podes ter um dia de folga. Não, hoje claramente não é um desses dias. Não, mas eu tinha um segue bom quando estávamos há pouco a falar de Captive State. Que era, por falar em personagens muito pouco carismáticas, vamos hoje falar dos vilões, de alguns dos vilões mais carismáticos e mais coloridos da história da banda desenhada. Já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hi! E hoje vamos falar de uma das galerias de rogues mais famosas, mais coloridas, mais criativas de sempre. Vamos falar dos vilões do Homem-Aranha. Yes. Esta semana está a estrear o Spider-Man Far From Home, o mais recente filme dentro do universo cinemático Marvel. Em parceria com a Sony. Em parceria com a Sony, é verdade, isto, nunca esquecer isso. Porque isso é interessante. E é importante. E é importante para este episódio. Sim. E já vamos falar disso quando falarmos aqui de um dos vilões. Okay. Mas pronto, o Homem-Aranha tem uma galeria de vilões enorme. São todos, cada um mais divertidos que os outros. Se tivermos tempo vamos falar de alguns dos mais invulgares e dos mais obscuros. Mas eu queria começar por falar do maior vilão de Spider-Man, do Homem-Aranha. Se calhar não o maior em escala, mas o maior fisicamente, o Kingpin. Não sei, se calhar existem... Ele é enorme. Ele é uma pessoa enorme. Mas uma pessoa enorme. Mas se calhar existem outros que são fisicamente maiores? Sim, muito provavelmente. Mas o Kingpin? Aquele que... Eu não sei o nome. O Sandman, maybe? O Sandman, sim. O Sandman consegue ser definitivamente maior. Mas pronto, o Kingpin é uma pessoa grande. Sim. Ele não é gordo. Não, ele é só enorme, ele é só imponente. Exatamente. Yeah. Essa figura física dele é muita... É muito giro que aquilo que tu reconheces visualmente do Kingpin, do Wilson Fisk, sim, é o tamanho físico dele, não é... Sim, ele tem algumas features. É o tamanho, os fatos... É ser careca. E ser careca. Sim. É giro porque ele está vestido de branco, mas sobretudo na banda desenhada original ele está com o seu fato branco, sim, mas depois tem uma gola... vermelha. Não é vermelha, não. É púrpura. Pois é. Que é uma cor que tu associas sempre aos vilões. Pois é. Púrpura, verde, são as cores típicas, sim, dos vilões. Púrpura e verde. E já vamos falar também disso. Claro. A galeria de vilões de Spider-Man tem muito púrpura e verde. Vamos prestar atenção a isso. Mas o Kingpin, portanto, o Kingpin é o Wilson Fisk, que foi uma personagem inventada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Desculpa, não. Stan Lee e o John Romita Sr. Ok. Não é o Kirby, não foi o Kirby. Porque o Stan Lee, o Kingpin aparece pela primeira vez no Spider-Man número 50 em julho de 1967. Portanto, não corresponde ao início do Spider-Man. É uma personagem que surgiu uns anos depois. Ok. Mas é a primeira vez que ele aparece, apesar de ser muito... um vilão de Daredevil também. E a maior parte, eu acredito que a maior parte das pessoas terá visto o Kingpin no grande ecrã na série do Daredevil da Netflix. Exato. É a memória mais presente do Kingpin em termos de audiovisual, não é? E também é essa a imagem que tu tens do Kingpin? Ou melhor, é essa a primeira imagem que tu tiveste do Kingpin? Eu acho que é a imagem que mais me ficou. Okay. Foi no Daredevil. Eu também concordo que é a melhor representação do Kingpin que já tivemos até agora. Sim. O Vincent D'Onofrio faz uma interpretação fantástica. É o vilão perfeito, essa interpretação. Mas sim, é interessante que seja no Daredevil. O Kingpin é um vilão mais proeminente no Daredevil ou no Spider-Man? Dirias no Spider-Man? Eu acho que ele é mais importante no Daredevil. Sim.
mas ele é originalmente um vilão do Spider-Man, mas tem muita preponderância nas histórias do Spider-Man. Isso é interessante porque o Daredevil não é um herói tão imponente e pronto, tão presente como o Spider-Man. O Spider-Man é super, hiper icónico. Sim. E é interessante que parece que é um side villain, um vilão assim mais de terceira classe, ou segunda classe, digamos, para o Spider-Man, que é um vilão principal para o Daredevil. Sim. Eu não chegaria ao ponto de dizer que o Kingpin é um vilão de segunda classe para o... Para o Spider-Man. Continua a ser muito importante. Continua a ser muito importante. Continua a estar definitivamente no top 10 de vilões do Spider-Man. Gotcha. Mas se calhar não está no top 5 de vilões do Spider-man. Hoje estaria. Já tantos. Há tantos e são tão bons. Eu acho que conseguimos responder essa pergunta no fim. Vai ficar subentendida nas nossas conclusões. Mas é giro ver que nós já tínhamos visto o Wilson Fisk antes de Daredevil. Aliás, desculpa, antes da série da Netflix do Daredevil, porque no primeiro Daredevil de 2003, pois é, com o Ben Affleck, o Kingpin era interpretado pelo Michael Clarke Duncan. Damn! E é uma figura muito imponente para esse papel também. Sempre que eles querem alguém de raça negra gigante, vão buscar o Michael Clarke Duncan, que eu acho que já morreu. Ele já faleceu. Pois foi. Ele já faleceu há uns anos. 2012. 2012, o Michael Clarke Duncan. Eu gostava tanto deste ator. Eu também. Sempre que ele entrava... E agora, de repente... Sim. A primeira vez que tu viste o Kingpin no grande ecrã... a primeira vez que viste o Kingpin com o Spider-Man no grande ecrã. Eu sei o que é que vais dizer. É o Spider-Man Into the Spider-Verse. Sim, exatamente. Yeah. Portanto, ainda nem sequer tivemos o Spider-Man a interagir com um Kingpin live action. Pois é. Até agora não. Eu tenho quase a certeza que se calhar há uma referência ao Kingpin num dos filmes do Spider-Man. Não me lembro. Se há, não me lembro. Maybe. Mas no matter. É trabalho de casa. É trabalho de casa, temos de ir ver. Eu adoro a imagem que o Kingpin tem no Spider-Man Into the Spider-Verse. Sim. Enorme, com os ombros tipo é um triângulo ambulante. Sim. É tão fisicamente imponente. Eles exageram mesmo a escala daquela figura. E é quase como se fosse um decalque da banda desenhada. E eu gosto muito que no Spider-Man, mesmo num único filme onde existem imensos vilões, o Kingpin é só um deles, e se calhar nem é o que tem mais tempo de ecrã, mas mesmo aí eles conseguem dar ao Kingpin o caráter trágico da personagem. Sim. De que quando ele está a fazer coisas horríveis, está a fazer para recuperar a Vanessa. No Spider-Man Into the Spider-Verse é a Vanessa e o filho, mas eles conseguem dar-lhe essa profundidade. Sim. E dá imensa humanidade ao vilão. Agora, pergunta. Dentro do Marvel Cinematic Universe, com o Tom Holland, sim, se vier a aparecer o Kingpin, querias que ele fosse interpretado pelo Vincent D'Onofrio a fazer a personagem do Daredevil? Ou querias que eles fizessem um cast novo? Eu diria um cast novo. Porque eu adoro o Vincent D'Onofrio, mas é uma plataforma e um age group completamente diferente. Portanto, o Daredevil é para quê? Mais de 15? Mais de 18? Mais de 18, sim, aquilo, assim, é rated R. É bastante violento. E não sei se gosto da ideia de ver a mesma personagem trazida para uma plataforma mais... PG-13, PG-13. Mais juvenil. Mas e se fosse o mesmo ator, com a mesma interpretação, mas tu nunca o vias a ser assim tão violento? E os putos de 13 anos novos que iam começar a ver aquilo
não sabiam esse fundo da personagem, mas tu sabes. Eu gosto da ideia, mas não sei porque estou a sentir uma sensação muito forte de quero ver alguém novo. Ok. Quero ver outro ator igualmente bom a interpretar esta personagem. Porque eu agora estou mega fã do Kingpin. Acho que é um vilão fantástico. E quero ver mais interpretações, basicamente. Ok. Pegando naquilo que tinhas dito há pouco, vamos falar do Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Mais uma vez queríamos continuar. Podíamos continuar com isto durante um bocado. Anyway. O Sandman, que durante imenso tempo eu fiz confusão. Eu procurava o Sandman e ia ter ao Sandman da Vertigo. Do Neil Gaiman. Yeah. Não, já me lembro. Na altura, quando eu ouvi falar do Sandman do Neil Gaiman, e como sendo a melhor banda desenhada de sempre, e eu queria ir à procura de Sandman, só encontrava o Sandman da Marvel. E portanto lembro-me que demorou mais um bocado até chegar à banda desenhada certa. Ok. Mas o Sandman da Marvel é uma personagem inventada pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko. Agora sim. E aparece pela primeira vez no Spider-Man número 4 em setembro de 63. Damn. Ele é o Flint Marko e ele começa por ser uma espécie de... Ele é um vilãozinho de rua. Ele é um ladrão que desde o início tem ali alguma ambiguidade moral. Sim. E ele acaba por ter na banda desenhada um arco de redenção. E, de certa maneira, no terceiro filme do Spider-Man, do Tobey Maguire também. Tem um bocadinho de redenção, não tem? Tem. Ou pelo menos tu percebes que os motivos dele não são maus. Ele vai preso, mas tem uma família, tem uma filha... E lá está, ele quer simplesmente providenciar a melhor vida possível para a família dele. Na banda desenhada, o Flint acaba por ficar em dívida com a máfia. Eu estava aqui a perceber como é que ele ganha os poderes dele. No filme é um applied phlebotomy. Pois é. Bué cómico. Como é que acontece? Lembras? Eu lembro-me que era qualquer coisa tipo a areia. Ele está dentro do... Pronto, está a afogar-se em areia, entre aspas. E as partículas de areia entram tipo em... conflito com o ADN dele. Mas eles dão algum motivo para isso acontecer ou é só uma coisa que acontece porque sim? Ele vai a uma estação de... uma central nuclear... um equivalente a uma central nuclear onde eles estão a testar uma tecnologia qualquer, acho que é uma energia qualquer. Ok. É basicamente isso. Ok, isto foi muito mal explicado. Não, mas é surpreendentemente semelhante à banda desenhada. Na banda desenhada, o Flint Marko, a determinada altura, foge da prisão e foge através de um lugar onde eles estão a testar energia nuclear. É basicamente isso. Exatamente. E ele entra em contacto com areia que foi irradiada. Portanto, o Homem-Aranha foi mordido por uma aranha mutante, não, uma aranha irradiada, e o Sandman foi com areia irradiada. E lembras-te da animação que eles fazem? A animação é tão gira. Aí sim. E o início, quando ele está a começar a surgir, lembras? Isso é um momento bom desse filme. É muito bom. É bom. Eu acho que o terceiro filme do Spider-Man, que é o... chama-se mesmo Spider-Man 3? Acho que sim. É capaz. É o terceiro filme do Sam Raimi. E é talvez o pior dos filmes do Sam Raimi. É 2007. Eu diria que sim, é o pior. Mas eu digo-te, eu adoro ver este filme. Eu também. Não sei. É bué da lamechas. Temos o fantástico emo. O Tobey Maguire emo, sim. O Tobey Maguire emo.
Mas eu gosto do filme, eu acho o filme divertido. E tem imensos vilões, tem não sei quantos vilões, right? Tem 3 vilões. Tem 3 vilões, que são demasiados. Demasiado vilão. Sobretudo para este filme, porque este filme não devia ter tido o Venom. Eu acho. Não. O Venom foi ali enfiado à força. O Sam Raimi não queria. Os estúdios obrigaram o Sam Raimi a usar o Venom. Mas eu gostei do Topher Grace como Venom. Então, olha, diz-me só o que é que achaste da interpretação do Thomas Hayden Church como Sandman nesse filme. Eu gostei dele. Eu acho que o homem tem a cara certa para esta personagem. Tem, mas lá está, não foi muito explorada. Eu acho que o Topher Grace deu um bocadinho mais de personalidade ao Venom do que a personagem do Sandman nesse filme. Diz. Vamos falar do Venom. Vamos falar do Venom. O Venom é, não digo o mais importante vilão do Homem-Aranha, mas é definitivamente um dos mais populares. É o negativo do Spider-Man. Quase literalmente. Yeah. Pretty much. Sim. O Venom aparece... O Venom, ou o simbiote, aparece pela primeira vez como o fato negro do Homem-Aranha, que ele ganha quando está no espaço, nas Secret Wars, se eu não me engano, num evento, num crossover event do fim dos anos 80. Que eu acho que se chamava Secret Wars, mas já vou tentar confirmar aqui. O início, eu percebo porque é que esta personagem se tornou tão popular. Porque só o início da personagem, com o Homem-Aranha a sentir que está a perder controle da sua agressividade quando tem o fato preto vestido, e a tirar o fato e a acordar com ele vestido sem se lembrar do pôr. Na banda desenhada isso era muito diferente daquilo que estava a acontecer na altura. Ou seja, fim dos anos 80. E essa personagem com esse arco de maior violência depois faz uma transição para os anos 90 muito interessante. No início dos anos 90 a banda desenhada goes all dark and gritty, e portanto o Venom, que era muito violento, tornou-se brutalmente popular nessa altura. Foi quando ele foi desenhado pelo Rob Liefeld, que foi um dos principais artistas que fizeram o Venom. A primeira vez que vemos o Venom no filme é fraco. É fraco. E lá está, precisava de muito mais tempo de antena, não é? Precisava de ser bom. Não, mas a cena é... Exato, precisava de ser bom. Vamos pegar nisso especificamente. Porque eu não gosto do Venom. Eu não gosto do filme do Venom. O filme solo do Venom. Com o... Tom Hardy. Não gosto desse filme. E honestamente, entre comparando o Venom do Topher Grace e o Venom do Tom Hardy, I mean, kind of like the same thing. Apesar de terem tempos de antena completamente diferentes. I mean, concordando contigo que o filme do Venom é mau, mas isto se calhar é uma opinião de minoria, porque o filme fez imenso dinheiro, portanto um monte de gente foi ver o filme. Sim. Não, ele era bom. O Tom Hardy era bom. O Tom Hardy faz um bom papel. O filme, no geral, é muito fraquinho. Não tem pés nem cabeça, aquele filme. Eu tenho um sabor tão mau na boca depois em relação a esse filme. A sério. Mas eu até gostei da interpretação. Agora estou-me a lembrar. Até gostei da interpretação dele. Mas... Eu acho que é uma execução do Venom, da personagem, muito bem feita. Sim. E se calhar uma das melhores execuções possíveis daquilo que tu consegues fazer com o Venom. Interpretação, 10. Filme 0. Exato. São 2 extremos. Mas sim, o Venom é uma personagem muito interessante. Porque ele mesmo dentro da banda desenhada... acaba por ter um estatuto de anti-vilão. Anti-herói, anti-vilão, que se vai tornando progressivamente mais explorado à medida que a banda desenhada avança. Ao ponto em que, a determinada altura, tu tens uma encarnação do Venom que é o Agent Venom, Ok. que não é o Eddie Brock,
É na realidade o Flash Thompson. Oh. Portanto, o Flash Thompson, o bully do Peter Parker, vai para o Iraque, é ferido no Iraque, volta paraplégico e eles põem o simbiote em cima para ele poder andar e para poder continuar a ser um soldado. Gosto bem disso. E, eu gostava de ver isso acontecer nos filmes. Sim, verdade. Eu gosto desta versão do Tom Hardy e eu quero ver pelo menos mais um filme com este Venom do Tom Hardy, mas depois quero que o simbiote se comece a agarrar a outras personagens e outros atores. Sim. Acho que é o que precisamos, se calhar. Sim. Agora, pergunta, como é que tu vês, ou como é que tu verias o Venom a existir dentro do MCU? Porque, como nós dissemos inicialmente, o Venom é da Sony. É um filme da Sony, não tem nada a ver com a Disney, não, só está muito indiretamente relacionado com a Marvel. E apesar dos filmes do Homem-Aranha, portanto, o filme que vai estrear agora, o Spider-Man Far From Home, é uma coprodução Disney-Sony. Que o anterior também foi, certo? O anterior também já era, sim. O Homecoming já era. Este filme do Venom foi só Sony. Sim. Não tem nenhuma relação, pelo menos até agora, com o MCU. Como é que tu vês o Venom a existir no MCU? Não vejo, se é no MCU com o Tom Holland, não vejo com Tom Hardy? Com o Tom Hardy. Ok. De todo. Portanto, quererias... Ou melhor, a minha pergunta mais precisa é: tu queres que o Venom do MCU seja este Venom que foi agora iniciado no filme do Venom, da Sony? Ou queres que seja uma versão completamente nova do Venom? Completamente nova. Eu concordo. Não faz sentido porque o Eddie Brock e o Tom Holland, tipo, o Eddie Brock, não, o Tom Hardy e o Tom Holland, oh my god, são demasiados Toms, dudes. Estão em níveis de aspecto, de idade completamente diferentes. E eu acho que eles têm que ser mais ou menos iguais. Portanto, tinha que ser um ator mais parecido em idade ao Tom Holland, eu diria. Pelo menos seria isso que eu gostaria de ver. Mas na banda desenhada, o Eddie Brock e o Peter Parker têm diferenças de idade igualmente grandes. Ah, é? É. O Eddie Brock, na banda desenhada, é um gajo nos seus 40. Ok. Não é um adolescente. Ok. Interessante. Eu acho que fiquei muito agarrada à ideia do Venom do terceiro filme do Spider-Man. Do Topher Grace. Não, mas é giro que para ti seja essa a referência. Porque é engraçado, porque eles são muito parecidos fisicamente, o Topher Grace e o Tobey Maguire. E então eu sempre achei giro serem os dois bastante parecidos fisicamente e terem tipo os fatos, entre aspas, também parecidos, mas negativo e positivo. Certo. Eu gostei dessa dualidade. Acho que o casting aí estava bem feito. Ok. Mas sim, acho que podia igualmente funcionar de uma maneira diferente. Eu se calhar só estou presa a essa ideia. Não, mas lá está. É engraçado que para ti seja essa a referência do Venom. É uma referência má, mas é a referência. Não é necessariamente má, foi a referência que te surgiu na altura em que tu estavas a absorver referências. Exato. Vamos agora passar aqui um bocadinho mais depressa por alguns outros vilões, porque já vamos com quase 40 minutos de episódio. A sério? E ainda nem sequer chegámos aos principais. Uau! Ok, já falámos do Sandman, já falámos do Venom. O Lizard, o The Lizard. The Lizard. O Dr. Kurt Connors. Sim. O Dr. Kurt Connors, que... foi explorado no primeiro Spider-Man com o Andrew Garfield, certo? Exatamente, sim. Portanto, no Amazing Spider-Man. Onde ele era interpretado pelo Rhys Ifans. Que é... Eu lembro-me sempre desse ator no Notting Hill. Sim! É tipo a personagem desprezível do Notting Hill. Sim. Mas eu gosto bem da personagem dele. Mas é ele, exatamente. Lembro-me sempre dele aí. Eu gosto muito da personagem. Sim.
Eu também. E gosto... O Kurt Connors, o Dr. Kurt Connors, como sendo aquele... É talvez a melhor execução do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde dentro dos vilões do Spider-Man. Ok. É o cientista que, quando toma um soro, se transforma num lagarto gigante. Sim. Assassino. E tem as duas personalidades. Ou melhor, não é as duas personalidades, tem as duas versões dele mesmo. Está constantemente a tentar reverter de uma para a outra. O que é interessante aqui nesta interpretação, neste vilão, é que ele usa o soro para reconstruir o braço que tinha perdido. Sim. Por isso é que ele está... Isso é giro. Isso é giro. Isso é um pormenorzinho particular e engraçado. Eu acho que esse vilão interpretado nesse filme, acho que gosto mais da parte onde ele não é lagarto. Sim. Acho que a parte... Quando ele está transformado em lagarto, perde todas as layers que foram construídas até então. Parece que perdeu tudo. E de certa maneira faz sentido, porque ele iria reverter para um estado mais básico, I guess, se é um lagarto. Talvez. Mas eu queria que ele... Perdeu o interesse todo como vilão, é isso? Concordo, sim. O terceiro ato... No terceiro ato essa personagem perde o interesse todo. Yeah. Por falar em personagens muito estranhas... O Electro. O Electro, dude. Opa, não, mas esta então, se eu do anterior disse que havia uma distinção grande entre a transformação e antes da transformação, este então é isso elevado a 100. Yeah. Porque eu não sei como é que eles conseguem estragar tanto um vilão, porque a primeira metade... Portanto, fantástica. Portanto, estamos a falar do The Amazing Spider-Man número 2, que é o segundo filme com o Andrew Garfield, onde o Electro é interpretado pelo Jamie Foxx. Jamie Foxx, exatamente. Eu adoro a personagem no início. Parece que vai ser o melhor vilão de Spider-Man. Completamente. Muito particular, muito nervoso, com alguns problemas ali para resolver. É porque aquela interpretação do Jamie Foxx é tão boa. Tão out of character para aquilo que tu conheces do Jamie Foxx. Sim, exato. É assim um fellow assim um bocadinho mais weasel, mais tipo... Não, é porque ele é um gajo que sem skills sociais nenhum, muito inseguro, muito a gaguejar, muito obcecado com o Spider-Man. Esse crescendo dele, o início de ser só uma personagem ligeiramente vulnerável e geek e nerd, e crescer para um stalker do Spider-Man, epá, é tão bom. E a interpretação do Jamie Foxx nessa transição é tão boa também. Fantástica, sim. Mas depois ele transforma-se em Electro e perde o interesse todo. Tudo. É uma pena. É uma pena. Eles já... Estes dois filmes da Sony não tiveram muito... Não tiveram bem nesse sentido. Parece que há aqui uma trend de... Cai tudo no final. Os filmes a Sony não faz excelentes filmes. Ou melhor... eu adorei o primeiro Spider-Man. Mas é do Sam Raimi. Ou melhor... É da Sony. Ok, sim, é da Sony. Mas não é é do Sam Raimi. Eles deixam, e quando a Sony mete a mão e quando a Sony começa a interferir é quando tu tens o Venom. Ok. A Sony, e sobretudo porque a Sony fez os filmes do Andrew Garfield mais para não perder a licença do Spider-Man do que para fazer filmes do Spider-Man. Porque se não fizesse iam perder Exatamente, se eles não os direitos. Se eles não usassem a propriedade durante uns X anos... Que é o que está no contrato interessante, por isso é que eles fizeram os filmes com o Andrew Garfield e por isso é que os filmes não são a melhor coisa. Não, mas eu fico feliz desses filmes existirem. Eu gostei muito do Andrew Garfield como Peter Parker. E a Emma Stone, Uma das melhores coisas que eu acho que os filmes do Andrew Garfield nos deram foi o Rhino. Interpretado pelo Paul Giamatti no início e no fim do Amazing Spider-Man 2, onde ele aparece com um sotaque russo.
horrível. Horrível, sim. Lembras-te dele no filme? Epá, não me lembro nada bem. Por isso. Ele tem um cameo. Estou assim um bocadinho tipo... ele tem um momento no início e um momento no fim. Eu lembro-me que ele está a conduzir um caminhão. Sim, exatamente. Somehow. É tão over the top. É tão ridículo. Spider-Man, I'm going to kill you. E depois no fim aparece com um fato robótico de rinoceronte. Igualmente ridículo. Não me lembro dessa parte. Não te lembras? Não. Não sei. É Talvez. tão bom. E é tão ridículo. E eu acho que eles conseguiram capturar tão bem o ridículo da personagem e deste género de vilões de série B do Homem-Aranha, que são muito estranhos, são muito over the top. Sim. Mas é isto que dá colorido ao Spider-Man, acho eu. Mas dá-me a ideia que ninguém gostou dessa interpretação. Não, ninguém gostou. Eu devo ter sido a única pessoa que gostou. Ok, não sabia. Mas porque eu acho que eles estão... aquele exagero, aquele ridículo da personagem é intencional, é como devia ser. Ok. Eu quero ver nos filmes do Homem... Eu não quero ver o Homem-Aranha a salvar o mundo todas as vezes. Eu não quero todas as vezes a lutar contra um Kingpin ou contra um Venom ou contra um Norman Osborn. Sim. Eu quero que ele de vez em quando esteja a lutar contra estes gajos de série B que estão sempre a chateá-lo, que ele não se consegue livrar deles. I guess. Eu preciso mais dessa mundanidade. Desse mundano. Eu percebo o que estás a dizer e eu ia dizer isso não funcionaria no MCU, mas agora pensando melhor, funcionaria assim no MCU. Bem feito, mas com um humor muito subtil, como eles conseguem fazer. Subtil but in your face. Faz sentido. Até pode ser no filme do Spider-Man, os primeiros 10 minutos do filme começar com uma sequência de ação em que ele está a dar um tarião ao Rhino ou está a pôr o Electro na prisão e depois vão para o grande vilão. Eu preciso de mais uma cena. Sim. Eu preciso de vilõezinhos, eu preciso de minions a levarem porrada. Eu percebo o que estás a dizer e concordo. Vamos continuar para aquele que é talvez o grande vilão de Homem-Aranha, o Green Goblin, mais especificamente o Green Goblin pelo Norman Osborn e mais tarde o próprio Norman Osborn como vilão. Ou não, o Norman Osborn. Sim. Essencialmente. Porque o Norman Osborn existe como vilão no papel de Green Goblin, mas sem ser como Green Goblin. Ele continua a ser um vilão depois disso. Sim. Por causa da empresa dele e isso tudo. Exatamente, sim. Mas o filho do Norman Osborn também é o Green Goblin. Sim. Há muita gente que é o Green Goblin. Há muita gente, sim. Há muita gente a assumir esse manto. Sim. O Norman Osborn é um industrialista. Foi escrito pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko. Ele aparece pela primeira vez em 1964. E pronto. E ele é o Green Goblin. Yes. Ele é o vilão que constrói aquele fato, constrói o planador, tem os seus gimmicks eletrónicos das granadas de fumo que ele deita e é uma personagem, o Norman Osborn é doente mental. Sim. Ele faz estas coisas porque tem problemas... Tem personalidade... Eu acho que... Split personality. Ele às vezes é representado como sendo uma dupla personalidade. Sim. Como uma perturbação de identidade dissociativa. Ok. Poderia ser eventualmente esquizofrénico? Não. Ok. Não. Isto não representa aquilo que um esquizofrénico é. Lá está. Ok. Mas é muito... É talvez o vilão do Spider-Man o mais insano. Não, ele não é insano, porque ele apesar de tudo é um... Ele é racional quando está como Norman Osborn, não é? Sim. Apesar de ser muita... Ele é evil quando é Norman Osborn, não é necessariamente doido, right? Ele continua a ser um narcísico. Sim, narcísico. Continua a ser narcísico, megalómano. Mas... doido, não sei, mas quando ele é Green Goblin é... Ainda há bocado quando eu estava a fazer aquele som em relação à personagem este é que é muito isso. Sim.
E tinha que ser, não é? He's literally a Green Goblin. Exato. Mas é engraçado este ser o maior vilão de Spider-Man. Porque eu gosto sempre, acho sempre vilões que têm quase a sua força e o seu poder por investimentos e por kit, stuff, coisas, coisas palpáveis. São basicamente o poder dele, não é? Sim. E ele também tem o tal serum, não é? Sim, ele também tem um soro. Um soro. Que no primeiro filme do Raimi, eu acho que é uma espécie de soro de super soldado. É uma coisa que eles estão a tentar inventar para dar poderes aos soldados. Sim, acho que sim. Mas depois ele acaba por usar em si mesmo. Yeah. Porque tem que testar, não é? Sim, é preciso. Ele tem de testar aquilo, eles têm de testar aquilo em alguém. Eu tenho que rever esse filme, to be honest. O primeiro é muito giro. É muito giro, é tão divertido, eu adorei. Eu tenho medo que tenha envelhecido mal. Eu acho que não, sabes? Portanto, estamos a falar do primeiro filme do Spider-Man, de 2003. 2003, realizado pelo o primeiro do Sam Raimi, onde o Norman Osborn era interpretado pelo fantástico Willem Dafoe. Yeah. Cast fantástico. Que cast tão bom. Tão bom. Porque o Willem Dafoe tem aquela cara que consegue ser simultaneamente parecer uma pessoa razoável. Sim. E com um trejeito parece absolutamente deslocado. Yeah. Completamente. Ele tem aqueles olhos bugalhados que são hipnotizantes. Yeah. E é muito convincente, é um papel muito giro para como Green Goblin. Ele faz um papel fantástico nesse filme. Ele deixa mesmo de saltar a tampa. Ele faz um overacting brutalmente exagerado, sobretudo quando está no papel do Green Goblin. Há uma cena muito memorável quando ele está a falar consigo mesmo ao espelho. Ao espelho, sim. Essa é muito gira. Essa é tão gira. E diz-me uma cena. O Green Goblin como sendo o Harry. Como sendo o filho. Yeah. Portanto, o Harry é o filho dele no... É o James Franco. Sim. É feito pelo James Franco. Yep. E isso é uma coisa que também acontece na banda desenhada. Sim. O filho dele, o filho do Osborn, também a determinada altura assume o manto do Green Goblin. Sim, mas o que é que achas da interpretação do James Franco? Como é que o achas nos filmes? Eu gostei muito da interpretação do Franco. Foi um dos primeiros filmes de cinema dele, não foi? Eu também acho que sim. Eu pelo menos é a primeira vez que me lembro de o ver. Eu, na altura, lembro-me de pensar que ele era um bocadinho canastrão. Sim. Mas é preciso. Mas é preciso para aquela personagem. É preciso ser canastrão. Aquela personagem é uma personagem arrogante e fanfarrona e um bocado estranha. E eu acho que ele consegue fazer a transição de melhor amigo do Peter Parker para inimigo do Peter Parker. Sim. De uma maneira muito interessante, muito cartunesca, muito banda desenhada, como eram intencionalmente os filmes do Sam Raimi. Eles não estavam de todo a tentar ser realistas ou subtis. Era muito banda desenhada, sim. Era muito banda desenhada. E essa interpretação do James Franco é agradavelmente banda desenhada. Sem dúvida. O que é interessante acerca do Norman Osborn é que, como eu estava a dizer, ele, para além de ser um vilão de Spider-Man como Green Goblin, ele continua a ser um grande vilão na Marvel no geral. Ele, a determinada altura, torna-se diretor da S.H.I.E.L.D. Uou! E assume o papel de Iron Man, como o Iron Patriot. Isto é durante a Guerra Civil, durante a Civil War. Ele cria a Hammer, que é uma força parecida à S.H.I.E.L.D. E à custa dela faz os Dark Avengers, que é um grupo de ex-vilões
como por exemplo com o Venom, com o Bullseye. O Bullseye desde o Hawkeye. E pronto, ele faz ali um grande vilão. E a determinada altura também tenta invadir Asgard, quando Asgard está na Terra. Ok. Portanto, é daqui que vem a grande suspeita que o Norman Osborn venha a ser o grande vilão da próxima fase do MCU. Isso é muito giro. Epá, realmente um Green Goblin feito pelo MCU. Isso é muito exciting. Mais do que isso, para mim, é a ideia do Norman Osborn feito pelo MCU como um mega vilão, como um vilão manipulativo, a preparar as coisas. Quem é que faria? Epá, não sei. Não sei. Quem é que ficaria bem como... Não sei. Epá. O Bryan Cranston. O Bryan Cranston como Norman Osborn. Yeah. I can see it. I can see it in my mind. Olha, deixem-nos nos comentários quem é que vocês queriam para fazer Norman Osborn no MCU. Yeah. Se eventualmente acontecer. Mas, sim, toda a gente está a apostar que o Norman Osborn vai ser... Por exemplo, nós já vimos lembras no Spider-Man Homecoming? Sim. Eles estão a mencionar que a Torre Stark foi comprada por alguém. Sim. E no Ant-Man and the Wasp, tu tens aquela personagem que está a tentar roubar a tecnologia, está a tentar roubá-la para alguém, também nunca percebes quem é. Portanto, há aqui um jogador nas sombras, umas peças a mexerem-se, que se calhar é o Norman Osborn. Gosto. Vamos agora falar de outro vilão, e este é talvez o meu vilão preferido de Spider-Man, o Dr. Octavius, Dr. Octopus. Eu gosto imenso do Dr. Octopus porque ele é quase como aquilo que o Peter Parker se poderia ter tornado se não tivesse um centro moral forte. Portanto, é o cientista que ganha poderes, que se constrói o seu próprio equipamento. É outro reflexo, é outro negativo do Homem-Aranha. Sim. Lá está, o cientista, que é tudo o que o Peter Parker quer ser, não é? Exatamente. Eu gosto imenso da interpretação do Alfred Molina. É tão bom. Gosto muito dessa personagem. Acho que para o segundo filme do Sam Raimi é forte. Epá, eu acho que é o melhor filme do Sam Raimi. O segundo Homem-Aranha do Sam Raimi é talvez um dos melhores filmes de banda desenhada alguma vez feitos. Possivelmente, sim. Hoje já é difícil dizer isso. Hoje já é difícil, hoje já tinha muita competição. Mas para essa altura foi tipo... Shit! Eu vivia para Spider-Man nessa altura. Essa personagem do Dr. Octopus nesse filme é tão subtil, tem tantas camadas. Sim. Eu gosto muito. Acho que o cast está fantástico nesse sentido. O Alfred Molina está tão bem nesse momento. Mais uma vez, dentro desse filme, a relação que ele tem com o Peter Parker é muito boa. Porque, ao passo que, sobretudo nesse filme, tens o Peter Parker pelo Tobey Maguire, talvez no seu fundo, é nesse filme que ele está a viver num quarto, num apartamento pequenino, está a entregar pizzas. Sim. E ali, não está com a Mary Jane. E ali tem o grande cientista, muito confiante, mentor que ganhou na vida, vive num grande apartamento, tem imenso dinheiro, tem a relação estável. E nesse filme, o Dr. Octopus, o Dr. Otto Octavius, é tudo aquilo que o Peter Parker quer ser. E depois transforma-se num vilão. E esta é uma daquelas transformações onde o vilão é melhor ainda do que a personagem antes de ganhar poderes. Sim. Estávamos há bocado a falar da personagem do Jamie Foxx no Electro, que é mais interessante antes de ganhar os poderes. Aqui ele torna-se tão mais interessante ainda. Sim.
Está muito bem construído esse vilão. O arco narrativo dele é excelente. Porque faz sentido no fim, ele continua com um peso enorme e com intenção muito forte daquilo que ele queria fazer antes. A intenção simplesmente fica fora de controle. Sim. Mas as intenções são boas. Sim. E ele nunca perde essa ambiguidade moral mesmo até ao fim. Porque no fim até ficas... Quando ele desaparece, ficas com pena dele. Sim. Mesmo no fim, antes dele morrer, ficas com... Concordo. Ele morre ou não morre? Morre. Estamos mesmo no fim, mas eu acho que era um crime e faltam-nos imensos vilões. Sim. Nós nem sequer esgotámos a lista dos vilões que aparecem nos filmes. Mas eu não quero acabar sem falar no The Vulture. Sim, importante. O Abutre, portanto, o primeiro vilão do Homem-Aranha no MCU. Sim. Interpretado pelo Michael Keaton. E, surpreendentemente, não estarias nada à espera, mas um dos melhores vilões do MCU é o Abutre do Spider-Man. O Abutre que, na banda desenhada, lá está, naquele top 10 de vilões do Homem-Aranha, o Abutre está lá talvez no lugar número 7 ou número 8. Sim. E de repente, nesta interpretação no Spider-Man Homecoming, o Michael Keaton faz um Abutre fantástico. Sim. Eu vou dizer já, hands down, o meu vilão preferido de Spider-Man no cinema. Ok. For sure. Mais do que o Dr. Octopus no Spider-Man 2? Yep. Ok. É o meu preferido. Mais porque acho que é um vilão que está extremamente bem construído e não tem o percurso usual. Sim, percebo o que tu queres dizer. A evolução dele é diferente. Sim, concordo. E muito relatable. Muito tão relatable. Porque o Dr. Octavius, é fixe, mas ele é uma celebridade quase. É quase... Não te consegues relacionar com ele. Com o Vulture do MCU... O Adrian Toomes. É perfeito e o filme tem um twist perfeito também em relação ao vilão. E que está muito tecido dentro da narrativa. E mesmo de encontro com a vida pessoal do Peter Parker. Portanto, eu acho que tudo acerca desse vilão, para mim, está muito, muito bem construído. Logo, é o meu preferido. Mas eu concordo. Este é talvez... Esta encarnação do Vulture. É talvez a personagem mais relacionável destas todas que nós estivemos aqui a falar. Porque, sobretudo neste filme, ele é representado como sendo... Um working man. Ele é um trabalhador da classe média. Sim. É o gajo que vai para as obras. E é muito giro que dentro do filme eles criem esse conflito entre o trabalhador de classe média revoltado contra os vingadores que estão lá no topo da cadeia alimentar e que são ricos e que fazem o que querem. Exato. E as pessoas cá em baixo têm de sofrer e comer com aquilo que eles fazem. Exato. É o que nós sentimos como seres humanos na sociedade. Como pertencentes à classe média, é isso que nós sentimos. Basicamente. Sim, é o que eu sim, digo. Sim. Nós em particular. Nós, classe média. Sim. É muito giro eles criarem um vilão dessa faixa socioeconómica. Não é um grande cientista... Não é um criminoso, exato. É um gajo que estava ali a trabalhar no duro e exato. Um dia fartou-se. Sim, porque, se tivéssemos o primeiro vilão do Spider-Man como sendo, do MCU como sendo um cientista outra vez, já é um bocado overkill. Eles são todos cientistas. É verdade. God damn it. E é muito engraçado eles criarem... Para mim, é uma das coisas mais interessantes do filme do Homecoming, é este conflito de classes quase que está ali a acontecer.
Não conflito de classes, porque não tens conflito entre classes, mas a grande diferença, ou a pergunta que o filme obriga o Spider-Man a responder é, sendo eles os dois personagens de classe média, o que é que eles fazem com o poder que têm, com o poder que ganham. Exato. Enquanto que o Vulture usa o seu poder para ganho próprio, o Spider-Man vai usar o seu poder responsavelmente e vai usá-lo para ajudar o bairro. Yeah. Mas lá está, é sempre o bairro, são estas coisinhas pequeninas. Pequeno é uma escala mais pequena. Yeah. E eu gosto imenso que o filme ponha os dois, o herói e o vilão, um contra o outro, nesse espectro. Sim, no mesmo plano. Não faria sentido. Acho que é o Homecoming. Sim. It's Homecoming. Basicamente. Acho que no nome está tudo. Tinha de ser uma coisa pequenina, temos de voltar às origens, temos de voltar às raízes. Yeah. E não deixa de ser super épico. É tão giro o filme. Mas pronto, como eu estava a dizer, falharam-nos imensos vilões. Eu tinha aqui mais na lista e a lista já era pequena. Portanto, deixem-nos nos comentários quais são os vossos vilões preferidos de Homem-Aranha, quais é que são um crime nós não termos mencionado. E quais é que vocês gostavam de ver nos próximos filmes. É verdade. E digam-nos o que é que acharam do Mysterio. O Mysterio era um vilão que eu tinha aqui na lista para nós falarmos, porque é o grande vilão do próximo filme do Homem-Aranha. Não tivemos tempo para ele. Portanto, olha, digam-nos o que é que vocês acharam do Jake Gyllenhaal. Fica para a próxima. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas. Fiquem bem e até à próxima. Tchau, tchau.